Seja bem-vindo a mais esse vídeo da série Propósito de Vida. E aqui eu quero estabelecer com vocês hoje alguns fundamentos importantíssimos que você não pode perder. Eu aconselharia até que você pegasse aí mais uma vez papel e caneta para responder algumas perguntas. Sempre que preciso, pause o vídeo, volte na pergunta, faça bem essa reflexão para que tudo isso seja clarificado na sua cabeça cada vez mais. Primeiro, eu gostaria de lembrar para você aqui 4 princípios fundamentais em toda essa jornada, em todo o processo de construção do nosso propósito de vida, tá? Muitas pessoas hoje se sentem perdidas e justamente por um desses fatores de estar perdido que contraria o que eu quero falar aqui com você agora como sendo o primeiro fator importante, que é a intenção futura. Essa intenção futura do propósito de vida, ela normalmente se dá a longo prazo, ela não vai acontecer da noite para o dia. Você não está aqui nessa série, nem está aqui buscando uma solução paliativa para você. Pode ser que você já tenha tido muitos paliativos na vida, né? Cursos rápidos para aprender alguma coisa, que prometia muito dinheiro, que prometia uma satisfação imediata, e você acabou percebendo que até agora não foi bem assim. E esse fator da modernidade que eu falei, que hoje é muito contrário a essa visão de futuro, é porque toda a internet, basicamente, tudo que você olha hoje em dia, as redes sociais, tudo dão conta de um processo em que a pessoa mudou rapidamente da noite para o dia de vida. É claro que todo mundo quer isso. Está com dor, você quer que ela passe rápido. Você está com problemas no seu casamento, você quer que passe rápido, que tudo se transforme. Mas poucas coisas na vida têm essa velocidade de transformação realmente da noite para o dia, como se diz hoje em dia, do nada. Ah, do nada não acontece. Nada veio do nada. Alguma coisa vinha acontecendo para que houvesse uma mudança substancial no cenário da sua vida. Então, nesse primeiro ponto, eu quero que você entenda que quando a gente fala de propósito de vida, a gente está falando de uma intenção futura, de um processo que vai se estabelecer num passo a passo. Ou seja, a gente vai estar construindo aqui um castelo, não um barraco qualquer, mas um processo cheio de etapas e que é responsável, sim, pela mudança de vida, mas ela tem que estar muito bem embasada para você. Tá ok? É se descobrir. E entenda que essa intenção futura que a gente está conversando aqui, ela pode sim levar a algum tempo para acontecer, para que você vá descobrindo as coisas. E você pode até ter um acelerador nesse processo. Só que o acelerador desse processo vai ser o autoconhecimento, do qual também não adianta fazer um teste simples na internet. É preciso também se conhecer bem, entender cada passo seu. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Imagina uma pessoa que pensa em fazer um curso de medicina, por exemplo, né? Baseado no status e no dinheiro. Pode ser que ela se decepcione com a modernidade, com as questões atuais, com a questão do próprio status, e que ela se decepcione mais ainda ao perceber que outros médicos, aqueles que não centram o propósito em si, mas nos outros, acabam sendo muito mais bem pagos, muito mais procurados, e o segredo está justamente aí. A pessoa não colocou o propósito nela. Até porque propósito de vida é aquilo que vem, bate na gente e reflete para outra pessoa. Para quem acredita em Deus, né, para quem acredita na criação, sabe que Deus dá um propósito a cada um de nós e esse propósito bate na gente e se reflete para outras pessoas de fato. O propósito não pode morrer em você, o propósito não morre em mim, entenda isso. Tá ok? Então, nós temos aqui que a intenção futura é o primeiro ponto que eu quero conversar com você nesse processo. O segundo ponto, para que a gente possa definir de verdade o nosso propósito, é entender que ele não termina na gente, como eu já falei anteriormente, mas que ele vai além do nosso self, além daquilo que a gente pensa para a gente. Então, como no exemplo que eu falei do médico, você não vai estar pensando toda a vida no salário ou no status, mas está pensando nas pessoas que você vai atender, da maneira que você vai exercer esse propósito de vida, ajudando pessoas. Então, esse ponto, por muitos autores, é chamado de altruísmo, tá? Ele, como dizia o cientista William Damon, ele vai além de você mesmo, é o que ele chamava de beyond the self, ok? E segundo Martin Seligman, que também é o fundador da psicologia moderna, positiva, nos Estados Unidos, ele diz que o sentido da vida acontece quando nós servimos a algo maior do que a gente mesmo. Então, por que que muitas pessoas têm sucesso no seu propósito? Não é somente pela questão do retorno financeiro, mas para pensar também
no prazer que você sente em exercer o teu propósito. Você pode ser um professor, por exemplo, e sentir muito prazer em ver os teus alunos aprendendo, de repente passando em exames que vão fazer, ou vestibular, alguma coisa do tipo, e sentir que você tem aquela utilidade, aquele momento em que você vai eternizar na vida de alguém pelo serviço que você prestou. E não foi somente prestar o serviço e receber o pagamento por esse serviço prestado. O terceiro ponto é a singularidade. Esse é muito importante também. Cada pessoa vai exercer o seu papel de uma maneira singular. Cada pessoa vai exercer o seu papel de uma maneira única. Muitas vezes a gente que exerce um papel profissional fica olhando para o outro, para ver como é que o outro faz, como é que o outro deixou de fazer. Isso é importante como um balizador. É importante para que você veja assim, o que essa pessoa inventou de diferente no que ela está fazendo, será que serve para mim? E aí você pode tentar, mas não no sentido de você tentar ser igual àquela pessoa. O efeito de comparação, e daí o efeito das redes sociais, tem sido muito negativo, porque algumas pessoas não compreendem que cada um tem a sua marca, cada um tem o seu estar singular. Tem algumas anotações que eu quero que você faça aí. Primeira coisa, sobre a singularidade é que o nosso propósito ele é direcionado ao outro, mas tem que ser feito da maneira que para mim é melhor. Então, por exemplo, você grava vídeos para o YouTube, um exemplo do que eu estou fazendo aqui agora, tá? Tem que ser da maneira que para mim seja mais confortável. Tem gente que gosta de gravar na rua, tem gente que gosta de gravar num quadro, enfim, você tem que pensar qual é a melhor maneira de você fazer e entregar a sua mensagem e que ela de fato seja efetiva. O segundo ponto tem a ver com os seus interesses. Não adianta você querer prestar um serviço que seja somente porque o mercado está querendo. Tem que ser o mercado querendo, havendo uma oportunidade, mas que você também tem interesse em realizar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de serviço. Um outro ponto tem a ver com a questão dos teus talentos. Tá? Eu não posso exercer uma profissão ou exercer uma função a qual não tenha talento. Tem muita gente que não tem talento para jogar futebol. Eu sou um deles, por exemplo. Né? Então não adianta você pensar assim, eu quero ser jogador de futebol porque ganha dinheiro, porque pode morar na Europa. Será que esse é o fator de fato preponderante? Se você não tem um talento para aquilo? Ou se você não vai se contentar com a dinâmica de um time, se envolver com a torcida, se envolver com o teu público. A questão de, por exemplo, hoje em dia ser um digital influencer. Se você não gosta das pessoas, não gosta dos comentários ou não tem maturidade para entender quando o comentário não for favorável a você, será que você vai querer continuar naquela rota? Tá? Um outro ponto é a questão do perfil. É interessante que você conheça o seu perfil, para que você não queira agir como as outras pessoas. Um exemplo. Pessoas que têm um perfil muito extrovertido, pessoas que têm um perfil muito comunicativo, elas, de uma certa maneira, incomodam a quem não tem. Porque quem não tem gostaria de ter. E muitas vezes você pode ser uma pessoa introvertida e conseguir passar o teu trabalho, a tua maneira de agir, sem precisar copiar alguém. Só que pouca gente pensa nisso. Então, é aquela velha história de que para fazer o que você tem que fazer, o seu jeito é o jeito certo. Você só precisa encontrar a forma certa para que ela se conecte com o teu jeito de fazer as coisas. O quarto ponto importante é como é que você vai implementar esse teu propósito de vida, tá? A gente está partindo para uma parte muito prática dentro dessa questão de organizar o propósito de vida, dentro dessa série. Então, entenda que para que eu, de fato, exerça o meu propósito, eu tenho que ter um plano de ação. Na verdade, para tudo, você tem que ter um plano de ação, tá? Por incrível que pareça, nesse momento agora aqui, gravando o vídeo, eu estou ao mesmo tempo resolvendo também uma questão de uma ida ao cinema, assistir um filme que eu quero, com a minha esposa, com a minha filha e tal. E a gente para traçar um plano de ação para que seja melhor para que todo mundo vá. Aí o melhor horário, qual seria o cinema, se é mais perto, se é mais longe, o que é que a gente pode fazer e tal. E aí é um plano de ação. Nas mínimas coisas que você faz é um plano de ação. Tá bom? Então, eu preciso implementar. Sair daquela categoria do sonhador. Porque tem gente que tem aquela história de um dia eu faço, um dia vai acontecer, Deus vai mandar uma pessoa especial. Não é bem assim, tá? Claro, você tem que contar com Deus, tem que contar com a sua fé, tem que contar com os seus talentos, mas é preciso materializar esse sonho. E no processo de materialização do sonho, você vai ter que criar um plano e começar a testar esse plano. Então, por exemplo, digamos que você, vou pegar outro exemplo aqui, quer viver de cursos online, um exemplo. É possível? Completamente possível. É um mercado que mexe milhões.
tá? Mas aí eu vou fazer um curso só porque está dando dinheiro. Você tem que pensar em tudo aquilo que eu falei. Como é que eu vou de fato ajudar alguém? Como é que eu vou de fato traçar um plano de algo que seja útil, que tenha a ver com as minhas características, e ao lançar o seu produto, por exemplo, na rede, você vai entender que você vai precisar de ajustes. Já aconteceu comigo também, tá? Eu tenho um curso, tenho um Life Academy, mas que ele foi reformulado várias e várias vezes ao longo do trajeto para que ele seja algo que ajude as pessoas a chegar em algum lugar de fato. Você vai mudando, vai mexendo, vai implementando, vai adicionando algum módulo novo, alguma coisa. Então, sabe, aquela história de que eu preciso testar o meu exército é no campo de batalha. Eu não testo o meu exército de ideias, o meu exército de emoções, o meu arsenal de habilidades que podem ajudar alguém somente na teoria. Então, é preciso que você faça uma ampla implementação desse processo aí. E uma coisa chave, fundamental para você entender sobre o seu propósito de vida é conhecer a sua identidade. Aquilo que eu falei agora há pouco. Quanto mais você conhece quem você é, quanto mais você mergulha no seu autoconhecimento, mais você entende de fato qual é o seu propósito. Tem uma frase muito interessante, tá? Que diz o seguinte: ao exercermos a nossa identidade, quando eu exerço quem eu sou, o propósito se revela. Olha que interessante. Você precisa ser você mesmo, tá? Com todas as qualidades, com todos os defeitos, vai corrigindo ao longo do tempo, vai melhorando as qualidades, mas precisa ser você, tá? Por exemplo, nas mínimas coisas. Antigamente no Brasil, quem fazia, por exemplo, o curso de jornalismo, se alguém aqui é jornalista sabe disso, existia uma cadeira, uma disciplina, onde você tinha que neutralizar o seu sotaque. Se você fosse do Nordeste, por exemplo, como eu sou, você tinha que moderar algumas palavras que você utiliza na região, moderar o seu sotaque, para que ficasse um pouco mais neutro, né? Alguns repórteres aqui do Ceará, por exemplo, de onde eu vivo, até quando iam para a televisão, tinham um sotaque quase que paulista. Não precisa disso. Hoje em dia, isso é completamente livre na televisão. Você observa que você tem pessoas com o sotaque de São Paulo, da região sul, da região centro-oeste, do nordeste, e cada um é respeitado pela sua individualidade. Então, isso de fato é interessante, tá? É entender a sua identidade. Quanto mais autêntico você for no seu projeto de vida, mais as pessoas corretas vão se aproximar. E aí tem uma coisa interessante. Você não vai conseguir atrair todo mundo. Entenda e tenha maturidade para saber que algumas pessoas vão gostar de você, outras não vão gostar do que você faz. E mesmo assim está tudo bem. É exatamente isso. Os que não gostam do que eu faço só vão servir para me colocar para baixo. Para dizer que o meu projeto não é bom, que isso não é legal. E é por isso que muitas pessoas também não conseguem, às vezes, decolar o seu projeto. Você precisa entender que o seu projeto vai servir para pessoas, vai encantar pessoas, vai ser útil para algumas delas e para algumas não. Simplesmente porque o projeto para ela não se enquadra, ou simplesmente porque aquela pessoa para ela nada tá bom também. Então eu não tenho que ficar buscando agradar ninguém, eu tenho que ficar buscando agradar a mim e as pessoas que precisam de fato daquele seu propósito. E não ficar tentando agradar todo mundo, entendeu? Entendeu o que eu falei? Tá? Para que seja realmente uma coisa positiva para você. Faça do seu jeito, com naturalidade. Exerça o seu propósito com naturalidade. Ok? Bom, e agora a gente vai passar para uma parte mais prática, onde a gente vai fazer alguns comparativos e mostrar algumas ferramentas de desenvolvimento de propósito. Então vem comigo e vamos para essa nova parte aqui do nosso vídeo. Um dos pontos mais importantes que você vai precisar entender aí é que para montar o nosso propósito de vida já existem ferramentas que podem nos ajudar com isso, tá? Então, esse aqui que você está vendo é o chamado Círculo Dourado, ou Círculo de Ouro, proposto por um cientista, pesquisador e palestrante chamado Simon Sinek, tá? E o que é que ele propôs? Seguinte, que a gente precisa fazer 3 perguntas, né? E respondê-las, obviamente, e com isso você vai conseguir sedimentar, solidificar bem a questão do seu propósito, tá? Ele tem até um livro em que ele diz o seguinte: descubra o porquê, a causa. E esse livro é bem interessante, porque ele fala o seguinte: qual é a sua missão de fato? Olha que interessante, a sua missão é o quê?
Missão é mais importante que a profissão. Não é a profissão, é missão. Então, por exemplo, se um médico tem a profissão de ser médico, de fazer cirurgias, exames, ele tem uma missão que é salvar vidas. Tem gente que tem a missão de educar, tem gente que tem a missão de transformar vidas, tá? E aí você tem que pensar o seguinte: qual é a sua missão? Qual é a razão da sua empresa ou do seu negócio existir? Quando eu falo do seu negócio, profissionais liberais, né? Você é a sua própria empresa. Por que ela deve ser importante para alguém? A sua missão ou a sua empresa? Tá? Por quê? Essa pergunta é a pergunta central. Não adianta eu pensar e começar um projeto por aquela história de dizer o seguinte: eu vou começar o projeto simplesmente pensando o que é que falta no mercado, quais são os fornecedores que eu tenho, como é que eu vou precificar. Não, a primeira coisa é como eu vou ajudar, por que eu vou ajudar essas pessoas, qual é a razão principal. A razão principal, a causa, o motivo de tudo. Vou dar um exemplo. Algumas mães fundaram associações para ajudar outras mães no momento em que elas perceberam que seus filhos tinham algum tipo de condição. Então, vou te dar um exemplo. Existem pais e mães que trabalham pelo autismo, uma condição, tá? Aonde a criança vai requerer, obviamente, cuidados especiais, diferenciados. E essas mães, ao passarem por esse processo, entenderam como é que elas podem facilitar a vida de alguém. Então, primeiramente, é a causa, é ajudar pessoas, transformar a vida daquelas crianças, não deixar que haja um preconceito sobre elas, tá? E aí você vai passar para a próxima fase. Olha que interessante aqui, ó. É o como, tá? Como é que eu vou agir? Qual é o meu diferencial, né? O que é que diferencia o seu trabalho, a sua empresa das outras pessoas e como é que você vai se destacar no mercado? Então, por exemplo, digamos que você seja, vou pegar mais um exemplo aqui, uma pessoa que tem um salão de beleza, tá? Entenda que você tem aquela missão de transformar as pessoas, a autoestima delas. Olha que interessante. Primeiramente, tem a missão: transformar a autoestima, gerar impacto, fazer com que pessoas se sintam bem, fazer com que pessoas recuperem o gostar de si, a autoestima em geral. Como? Como é que você vai fazer? É tendo, por exemplo, um salão de beleza ou um serviço na qual você não vai maquiar as pessoas pela tendência, pela capa da revista, mas que tem a ver com a personalidade delas, que mude para elas o seu senso de percepção de si mesma, tá? Então, aqui você teria o processo do como fazer. E o que fazer, olha como é mais simples. Você vai partir aqui, ó, de mudar pessoas. Você vai partir aqui de trabalhar e fortalecer autoestima. Para no final você vai dizer o seguinte: eu vou ter um salão. Eu vou trabalhar com maquiagem, o pessoal chama de make-up hoje em dia, né? Olha aí. Então, o que eu vou oferecer? Então, você tem que preencher o seguinte, no seu propósito de vida, né? O que eu vou fazer, como eu vou fazer e qual é a razão do que eu faço. E essa razão, ela, obviamente, não pode ser só o dinheiro. Tá ok? Essa razão tem que ser algo mais profundo. Vamos para uma segunda ferramenta muito importante, muito complexa, que é usada pelos japoneses, que é o chamado Ikigai. Vou te mostrar aqui, ó. Ikigai, para os japoneses, tá? É o sentido da vida. Sentido de uma vida. Pesquisas mostram, por exemplo, que os japoneses vivem mais porque vivem de acordo com o seu propósito. Olha que interessante. Vivem mais porque vivem exatamente de acordo com o seu propósito. E aí, eles fazem algumas perguntas, né? Em que você é bom? Olha que interessante, ó. Eu sou bom em quê? E aí ele está conciliando a paixão com a profissão. Ele pergunta: o que é que você ama fazer? Pode ser que aqui você vai responder tudo. Responda tudo. Pode ser que aí apareça, tipo, jardinagem, e não venha a ser sua profissão, mas coloque, tá? Porque assim, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer muita coisa. Eu gosto de artes marciais, por isso eu gosto dos japoneses, eu gosto de assistir filme, mas eu não me vejo como sendo um professor de artes marciais ou, por exemplo, um crítico de filme, tá? Tem que ser aquilo que eu também gosto, mas que se sobressaia, tá? Então, olha só que interessante aqui, ó. Que se sobressaia, que o mundo precisa. Então, tem que ser exatamente a interseção entre essas coisas. Olha só, em que eu sou bom, que de fato eu tenho habilidade, que possa ir para o mercado, que possa ser vendido.
aquilo que eu amo fazer, tá? Dentre as coisas que eu amo fazer, a coisa que eu mais amo fazer é comunicar com pessoas, me comunicar, é levar algum tipo de transformação para pessoas. O que é que o mundo precisa? Será que o mundo precisa de palestrante, de professor, de alguém que trabalhe no YouTube também, que seja capaz de mudar vidas? Eu creio que sim, né? E pelo que você pode ser pago? Isso aqui é importante, porque se vai envolver também a questão da profissão, né? A profissão tem que ter retorno financeiro, sim. Você tem que ser pago e bem pago pelo que você faz. Vamos acabar com essa história de que, eu tenho que fazer só por amor. Amor não paga a conta, tá? Então, olha só, profissão, a vocação, a missão de vida e a paixão que eu tenho. E aí você vai se aproximando de quê? Disso aqui, ó, que é o sentido da sua vida, que é o Ikigai, tá? Então, olha só, vamos analisar aqui o que está por fora. O que é que me traz satisfação, né? Sentimento, mas poderia, se eu não fizesse aquilo, me trazer um sentimento de inutilidade. Olha que interessante. Pensa nisso, tá? Pensa também o seguinte, alegria e plenitude é o que eu tenho aqui entre paixão e missão. Mas se não tiver prosperidade, não tiver questão financeira, também não adianta. Você vai desistir, tá certo? Bom, então o que você precisa fazer é responder a essas perguntas. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. E você vai entender exatamente qual é a tua paixão, missão, profissão e vocação. Na verdade, muitos pesquisadores dessa área falam em descobrir o propósito. Porque, na verdade, é como se ele já existisse. É como se ele já existisse e você vai apenas precisar descobrir. E aí eu vou precisar analisar histórias passadas, tá? Por exemplo, se você já gosta de curar pessoas, ajudar pessoas a se curarem, você tem uma ligação com a área da saúde. Se você tem aquela vontade de defender pessoas que são oprimidas e tal, pode ser que seu lado seja a justiça de alguma maneira, variando de ser um policial a ser um juiz. Tá entendendo? Então, tudo isso vai trazendo para a gente recursos importantes, tá? Então, dentro desse módulo de hoje, eu trouxe para vocês aqui, desse vídeo de hoje, dessa série Propósito de Vida, ferramentas práticas, fazendo toda uma análise daquilo que para a gente é de fato importante e fazendo uma análise utilizando pelo menos 2 ferramentas importantes. O Círculo de Ouro aí do Simon Sinek e também o Ikigai, que é um modelo japonês para que a gente tenha a organização do nosso propósito de uma maneira que você possa visualizar mais. A série não termina aqui, tá? Eu estou sempre construindo aqui conteúdo novo entre um vídeo e outro. Quando demora de um vídeo para o outro é porque eu estou fazendo pesquisas, eu estou organizando aqui uma forma de trazer para você esse conhecimento de maneira mais didática, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo aqui da série.